de time hoje, time hoje, é o seguinte, fechadinho, vamos jogar por uma bola, mas o Grêmio nunca jogou assim, JB. Mas é exceção. Como é que foi o jogo no Rio de Janeiro? Claro, quantas vezes as pessoas disseram, um placar não traduziu, tá certo. Foi... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui os comentários, né, da Seleção Sport TV, né? Do André Rizek e os demais, a respeito da vitória do Flamengo sobre o Grêmio e também a projeção, né, contra o jogo contra o Atlético Mineiro, como é que vai ser a escalação, o que eles acham do jogo. E em relação também ao mercado da bola, né? O que eles acharam também do desempenho do Flamengo. Se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, tá certo? Inscrever no canal, vai ajudar bastante. Crédito Sport TV, o link tá na descrição. Não se convide. A federação não faz os pagamentos para as jogadoras, para o técnico. Até ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva depois. A Austrália vai fazer teste de último minuto para ver se a Sampaoli consegue jogar o último jogo. É dramática a situação desse grupo. E sobre o Flamengo, o que eu achei curioso ontem é que desde que o Sampaoli chegou e o time oscila, joga bem alguns jogos, joga mal outros, joga bem dentro de alguns jogos, oscila muito dentro dos jogos também, havia uma sensação assim generalizada de que quando os reforços chegarem, o Flamengo vai ser outro time, vai ser o time do Sampaoli, aí a gente vai ver o que ele quer, as ideias dele. Ontem foi o velho Flamengo, né? O time, pelo menos, os jogadores estavam todos lá quando ele chegou, né? As soluções foram encontradas com os jogadores que já estavam lá. Então, não precisou esperar chegar Luiz Araújo, Alan, e de novo o quarteto de 19 em campo, né? Exatamente. Aquele quarteto brilhante. E com o Felipe Luiz, que ontem é discutível se ele foi o melhor em campo ou não, mas foi uma partidaça do Felipe Luiz. E sem o Gerson, que é mais um tema para a gente trazer sobre a atuação do Flamengo. Verdade, sem o Gerson, sem o Pulgar, enfim, um time, as soluções, o Flamengo encontrou as soluções com o que já estava lá, o que é curioso. Comparado com essa narrativa que todo mundo, né, a gente mesmo aqui inflou de que não, quando chegarem os reforços, o time vai mudar, vai ser o time com a cara do Sampaoli e tal, não precisou. Resolveu com quem estava lá. É possível ter algum tipo de análise negativa, por exemplo? É possível apontar um senão para o banho de bola que o Flamengo deu no Grêmio ontem? Na manchete que a gente escolheu, tem uma mensagem aqui. Flamengo ontem demonstrou ser uma máquina de jogar bola. A gente sabe que o Flamengo, quando joga no seu potencial, a 80% do que pode, é uma máquina de jogar bola. A gente sabe. Acontece que essa máquina, ela tem sido nas Copas. Porque, assim, se a diferença entre Flamengo e Grêmio, para mim, é o que aconteceu ontem em Porto Alegre, o jogo reflete a diferença abissal entre os dois elencos, basta você pensar que no segundo tempo já estava fácil o jogo. E aí, no segundo tempo, em Porto Alegre, o Flamengo coloca de uma vez só Cebolinha, Pedro e Alan. Entraram esses três de uma vez só. E depois ainda colocou o Luiz Araújo, uma quarta alteração de jogadores que seriam titulares em 90% dos times da América do Sul. Estavam no banco do Flamengo ontem. Então, se o Flamengo joga isso, que a gente sabe que esse time pode jogar, por que nos pontos corridos, onde, em tese, é para sobrar o time de maior elenco, o desempenho não se reflete? De tal forma que o Grêmio, com um jogo a menos no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, está na frente do Flamengo. Eu acho que a grande reflexão do jogo de ontem não é só o jogo, porque, sinceramente, para mim, deu a lógica. É porque esse time joga dessa forma no mata-mata e no Campeonato Brasileiro ele consegue estar abaixo do Grêmio, no qual era para esse elenco sobrar ainda mais do que sobrou ontem em campo. É a visão que eu coloco do jogo de ontem. Porque os 2-0, já rodando os melhores momentos, sinceramente, se o Flamengo joga o que ele pode jogar, é o normal de acontecer num jogo entre Grêmio e Flamengo, certo? Aconteceu no Campeonato Brasileiro no final. Muito mais 3-0 do que o jogo do Maracanã. Muito mais. O Martim testando, sai o gol, o pênalti levaria para o intervalo um 2-0. Já seria um cenário diferente. O Grêmio ia estar contra a parede mais rapidamente. Eu acho que foi um jogo muito rico do Flamengo e muito contrastante com o jogo de sábado. E quando a gente compara as escalações, não tinham tantas mudanças. Sábado do Flamengo contra o América? Flamengo contra o América. Então, será que tem a ver com isso? O Campeonato Brasileiro, a preguiça com a qual, na minha visão, eu acho que eu senti o Flamengo tem jogado o Campeonato mais Brasileiro combativo no meio. O que mudou em relação ao jogo de sábado? O lateral esquerdo, entrou o Felipe, que o Losetti já citou, fez um ótimo jogo. Não era o plano, né? O Ayrton fora machucado, né? Essa informação. E o Felipe jogando a partida. Foi um lateral que o Ayrton conseguiu... se machuca, mas o Sampaoli, sábado,
Ficou bem irritado com a ficou atuação bem irritado com a atuação do Ayrton Lucas. o Ayrton bem não foi irritado. bem. E principalmente a dupla de volantes de sábado, que foi Alan e Gerson. Eu acho que essa dupla de volantes, principalmente o comportamento do Gerson de se juntar aos jogadores de frente, até talvez nostálgico, né? Estavam os 4 que ganharam tudo com ele em 2019. Ele quis participar do jogo na frente. Havia esse distanciamento que o Sampaoli, inclusive, citou na coletiva. Ele citou a questão das faixas, né? Nosso time, às vezes, tem 2 faixas. O Lazete já falou muito bem disso. Um bloco na frente para atacar e um bloco na frente construindo. Um bloco atrás construindo. Nada no meio, nada... sem a bola, também era um time espaçado, que tinha que correr para trás para marcar. E o América usufruiu disso no segundo tempo do jogo de sábado. Nesse jogo, muito pela presença dos 2 volantes que ele escolheu para essa partida, o Vitor Hugo e o Thiago Maia, que para mim fizeram um bom jogo, os 2, o Grêmio não teve essa chance. O Grêmio só aparece no jogo para incomodar o Matheus Cunha e assustar com erros de passe do Flamengo. A conclusão que só quem joga no City, no Bayern de Munique e no Real Madrid são craques. Não é assim. O Everton Ribeiro é um craque total. Renato Augusto, terça-feira, Renato teve uma Augusto é atuação um de craque. total. Craque. Então, assim, o Everton, não tenho dúvida nenhuma de botar esse carimbo nele, o que ele já fez no futebol brasileiro e há quanto tempo ele vem fazendo. O Everton tem 10 anos de domínio do futebol brasileiro. Ele foi o grande jogador do Cruzeiro, campeão em 2013. Grande jogador do futebol brasileiro naquele 13 e 14. título de 13, ele foi, sem dúvida. E quando ele volta, ele tem uma passagem pelo exterior que é irrelevante, diante de uma carreira gigantesca. E quando ele volta ainda melhor, sendo protagonista de um time incrível que é o Flamengo já por 5 anos. Então, o Everton é uma loucura. E havia um debate se era necessário ele vir, porque o Flamengo tinha acabado de contratar o Diego, precisa do Everton Ribeiro, não precisa. Era um debate, se você olha de hoje, ele é ridículo. O tempo passa para todo mundo e um clube com poder financeiro do Flamengo tem mais é que se preocupar em ir atrás das melhores opções possíveis no mercado. O Claudinho, por exemplo, se vier, é um jogadoraço. Claro. Uma hora o Everton Ribeiro vai parar de entregar o que ele entrega. Então o Flamengo tem que ter já mapeadas as opções. Mas hoje ainda, jogando Não no parece Brasil, perto esse dia. Não parece nada perto esse dia. E essa saída que o Henrique falou dos 2 volantes do Flamengo, essa mudança em relação ao jogo de sábado tem tudo a ver com a presença do Felipe também, né? A quantidade de vezes que ele foi para dentro, para receber por dentro, para iniciar Mas as vocês jogadas acham por que dentro. essa diferença do que foi o empate com o América, e assim, acho que o Flamengo achou o empate, né? O América dominou Achou o jogo. empate. Segundo tempo, né? O primeiro tempo foi... O Flamengo foi um pouquinho melhor, mas o segundo tempo foi assustador, assim. Assustador. O desempenho do Flamengo. O Se o América ganha, tá tudo certo. Tudo certo. Aliás, assim, o placar moral poderia ser 2-0 América no segundo tempo, tranquilamente. Vocês acham que a diferença de sábado para quarta-feira são ajustes táticos, a entrada do Felipe Luiz? Porque quando eu falo do Flamengo no Brasileiro, não é achismo, são números. A última rodada que o Flamengo liderou de Campeonato Brasileiro 2020. foi de 2020, que aliás é a única... liderou 2 rodadas em 2020, são as 2 últimas. De lá para cá, o Flamengo sequer esteve na ponta do Campeonato Brasileiro. E decidindo as Copas. Foi vice-campeão da Libertadores com o Renato, campeão da Libertadores com o Dorival, campeão da Copa do Brasil. Então é um time que nas Copas joga um futebol muito diferente daquele que ele exibe no Campeonato As Brasileiro. melhores exibições do Flamengo do Sampaoli foram contra o Fluminense, o 0-0, na Copa do Brasil, o primeiro jogo. O segundo jogo também, né? Também foi 2-0. Isso E contra não o é Atlético- do clube. Posso dar essa informação. Contra Isso o Atlético Paranaense. não é uma decisão do clube. Não é. Posso garantir, é uma agora- informação ontem? segura, que a direção do Flamengo é incomodada, frustrada com a campanha no Brasileiro. Não é uma ordem que veio de cima, não, vamos priorizar as Copas, como muita gente pode acreditar. Não é. Trago uma informação. Não é. Não, tanto que a as própria gestão do escalações- futebol acha que o desempenho no Campeonato Brasileiro é muito abaixo do que devia ser. É muito abaixo do que devia ser. Não, porque no ano passado, por exemplo, você via nas escalações do Dorival que havia uma intenção de poupar os jogadores para as Copas. Se era uma decisão do Dorival ou do clube, não sei. Mas era evidente olhando as escalações. Você olhava o Flamengo, jogava com o time reserva do E a Campeonato Brasileiro. frustração que o São Paulo demonstra Agora não. no Campeonato Brasileiro também, nos jogos. Ele tem E- demonstrado essa frustração. Sábado não foi É diferente. uma decisão que não pode ser tomada no primeiro turno de um campeonato de pontos corridos. Nunca. Não, a ele tá decisão sendo- de nesse caso, priorizar o Flamengo tá tentando jogar Mas o o próprio Campeonato Sampaoli reconhece que o time tem uma chama diferente para mata-mata. Ele fala na coletiva também. Fala, esses caras sabem jogar esse tipo de jogo. Esses caras encaram melhor esse tipo de jogo. E acho que é natural. Tem alguns elencos que são assim mesmo. Mas aí Não é o ideal. É claro que o Flamengo tem elenco para brigar. Você abriu falando isso.
Time tão qualificado. Perdão a quem é apaixonado pelo Cristaldo, que deve estar me xingando nesse momento, mas não dá para jogar com 10 jogadores. O Grêmio teve, aliás, por falar em 10 jogadores, o Grêmio teve boa parte do jogo com um jogador a menos por conta da expulsão do Kahneman. Eu queria dizer um negócio Então sobre... foram 9 ontem, então. Foram 9, foram 9. Eu queria dizer um negócio sobre o Kahneman, e não é clubismo, tá? Porque eu respeito muito o Kahneman, eu acho ele um grande zagueiro, gostaria de ter um jogador... O que é isso aí? O que é isso aí, JB? Eu avisei. Tá bem. É que assim, ó, eu às vezes eu tenho que desenhar, como diz Ribeiro Neto pra galera. Eu avisei, tá rodando pra quem tá na rádio o meu celular com uma frasinha. Porque assim, ó, vocês caíram na lorota do Baldasso, vocês todos aqui nessa bancada. Não, vocês caiu, todos. cara. Ontem, Caiu. o tombo da torcida gremista tá sendo muito maior nesse momento, porque a galera foi pra arena, uma galera foi pra arena com uma expectativa. Uma galera foi pra expectativa. Não era uma coisa assim, e eu aqui tentando avisar, e eu sendo aqui o mal-humorado no programa, e eu tentando avisar, olha, se der contra o Flamengo vai ser uma epopeia gigantesca. Tu ouviu que os teus companheiros de bancada? Aí o Baldasso, tu foste brilhante, no teu papel como colorado, tu foste brilhante. Tu ficou aqui iludindo, e tu, Baldasso, mal caratermente, que é uma coisa que... Somos. É normal da tua parte, é normal da tua parte, Baldasso. Tu mal caratermente conseguiu convencer iludir grande parte da torcida, que ia chegar e que tinha... O JB, tu já começa perdendo o teu nível de narcisismo chegou a um ponto que tu simplesmente ignorou tudo que foi dito aqui no programa. Tu abriu o programa com uma ideia, tu ouviu todo mundo aqui argumentando de uma forma embasada que o Renato errou na estratégia, que teve muito mais coisa que o Flamengo ser melhor, e tu continua com o teu discurso oco de que o Grêmio perdeu ontem só porque o Flamengo é melhor. Não, Baldasso, eu reconheço que eu sou um cara egocêntrico. Isso eu acho que não tem mais... As pessoas que estão assistindo não perceberam. O JB proibiu a possibilidade do Grêmio ganhar um jogo. Não é possibilidade. Proibiu a possibilidade. Tu considera que o Renato errou em alguma coisa? Pelo teu eu entendo argumento... que tu tá ansioso, Benfica. Mas assim, ó, não. eu não posso deixar passar um reparo histórico aqui do programa. Porque assim, o programa ficou e iludiu vários torcedores, eu tô fazendo um bem. O torcedor pode achar que é sacanagem, eu tô fazendo um bem. Tu, Baldasso, é responsável também por iludir uma boa parte dos gremistas que chegaram na arena achando que nós íamos meter uma sacola nos caras. Sendo que estava claro que nós começávamos perdendo. Então a tua opinião é a seguinte, então. Perdeu porque ia perder, o Renato não tem culpa de nada, nenhum jogador tem culpa de nada. Baldasso, perdeu porque só porque o Flamengo é melhor. Perdeu porque a única chance que tinha era o seguinte, o Grêmio estica a corda e eles encolhem a corda deles. Tu queria que o Grêmio jogasse Aí veio o Daniel e disse assim, mas jogaram mal contra o América Mineiro, de repente tem chance. Cara, tu é o Flamengo, velho. Os caras entraram com um saltinho tem que levar isso em consideração. Eu tinha que ter levado isso em consideração. A amostragem recente do Flamengo foi de uma atuação ruim. Qual é o problema? Agora, o que tu quer defender aqui é que o Grêmio tivesse que adotar, o que tu está tentando defender é que o Grêmio tivesse que adotar uma postura que ele nunca adotou. Que o Grêmio fosse jogar de uma forma que ele nunca jogou, não tem pelo como, argumento do JB, era pro Soares ter ficado lá em Eldorado do Sul ontem. E o Gustavo Martins, nem precisaria ter jogo. Não. Se o Soares quisesse... Tu ia falar antes alguma outra coisa. Não, era justamente isso. É que o seu argumento é o seguinte, nem adiantaria ter enfrentado o Flamengo. Eu avisei. Todo mundo sabe que o Flamengo é melhor do que o Grêmio. Não adiantaria, não. Pra mim adiantaria se soubesse o seguinte, olha só. Tu tá dizendo isso com o outras meu palavras. tamanho, o meu, entre aspas, tamanho de clube, de time hoje, time hoje, é o seguinte... Fechadinho, vamos jogar por uma bola, mas o Grêmio nunca jogou assim, JB. Mas como é que foi o jogo no Rio de Janeiro? Claro, quantas vezes as pessoas disseram, o placar não traduziu, tá certo, foi 3-0, porque o Flamengo... Porque não jogou se defendendo, cara, jogou atacando, tanto que o Grêmio teve oportunidade. Querido JB, a tua opinião certamente foi essa também, antes de Inter e Barcelona, em 2006, né? Que o Inter pegou o maior Barcelona da história com Ronaldinho, Deco, Iniesta, tu tava nessa. Qualquer pessoa que disser que o Inter tem chance, tá iludindo o torcedor. Mas tu lembra a estratégia utilizada pelo Internacional naquele jogo? Lembro estratégia. Bem. Velho, tu vai enfrentar times melhores que o teu. Sempre vai ter times melhores que o teu e tu pode ganhar. O futebol é o único esporte que permite isso. No basquete, no último quarto do jogo, o melhor vai estar sempre vencendo. Mas, Baldassinho, sabe qual foi a estratégia? O Windows não teve estratégia ontem, cara. Tu me consagraste agora. Porque sabe qual foi o grande negócio? O Inter entrou sabendo o seguinte, olha, os caras são melhores do que a gente. O Fernandão diz isso na palestra.
Os caras são melhores do que a gente. Então é o seguinte, nós vamos jogar assim, vamos E aí vai ser o seguinte, o Inter jogou sua melhor partida e o Barcelona... O Inter foi melhor que o Barcelona. Recentemente a RBS retransmitiu o jogo, deu para ver claramente. O Inter foi melhor do que o Barcelona. E o Barcelona não jogou tudo que sabia, porque tu sabe que se o Barcelona joga tudo que sabe... mas não jogou tudo que sabia por causa da estratégia do Inter. Por causa da estratégia. Então assim, ontem a única chance que teria o Grêmio era o Grêmio jogar tudo que pode e os caras não jogarem tudo que eles podem. Mas você não acha meio rasa essa tua análise? Mas é que é rasa. Mas que tem algo maior só que, Baldassinho, tu pregou uma coisa que não existe. Não, dá, tem como. Dava. Não sei o quê. Aí o Benfica, eu quero comentar isso aqui, tá? O Benfica traz um ponto. Ontem aconteceu um milagre na Arena, né? Aconteceu um milagre na Arena. Soares fica. Renato dá a informação, Soares fica. E aí aconteceu um milagre, porque parece que, não sei, fizeram um tratamento médico maravilhoso com o Soares, que ontem não teve mãozinha no joelho, não teve se agachar porque tá cansado. Cessaram as dores ontem. Cessaram as dores, mas não jogou nem perto do que ele sabe. Jogou nada. Nem perto. Não, quando precisou do Soares... E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, né? Como vocês viram aí, infelizmente esse Baldasso, né? Ele torce pro Inter, né? Aqui não tem nada de clubismo, só falando mesmo. Infelizmente ele começa a depreciar a vitória do Flamengo, né? Mas, vida que segue. Se gostaram do conteúdo, coloca nos comentários a opinião de vocês. E também os palpites pro jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, tá bom? Lembrando que o jogo é na casa do Atlético Mineiro. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Cretos, Sport TV e o Jânio Jabola do Rio Grande do Sul. Valeu.